Olá, boa tarde, meu nome é Marcel Nadali, seja bem-vindo a mais uma live no Facebook da Mundo Estranho. Hoje a gente está aqui à tarde, bem na hora do seu almoço, um pouquinho depois do seu almoço, para falar sobre Defensores, a série da Netflix e da Marvel que estreia amanhã na Netflix. Ó, meu áudio está aparecendo. Gente, se você nunca participou de uma live da Mundo Estranho, aproveitem aí os comentários, a caixa de comentários embaixo do vídeo, mande perguntas, mande suas dúvidas, tudo que vocês querem saber sobre Defensores. Eu já assisti os primeiros 4 episódios, posso contar um pouquinho pra vocês e vamos adiantar um pouquinho do que vocês querem saber. Então se vocês tiverem dúvidas, tiverem perguntas, eu prometo não contar nenhum spoiler, a não ser que vocês me peçam, tá? Vamos ver quem já está aqui. Já temos várias pessoas assistindo. Gente, Defensores, vocês sabem, é a série que une os 4 personagens da Marvel que já tiveram suas próprias séries na Netflix até agora. Começou com Demolidor lá atrás, depois a gente teve Jessica Jones, tivemos mais uma temporada de Demolidor, que introduziu a Elektra. Aí tivemos Luke Cage, esse ano tivemos Punho de Ferro, e agora chegou a hora de ver esse povo junto. Isso já era um plano desde o começo, quando a Netflix anunciou que adquiriria esses direitos da Marvel, já tinha dito que o plano era fazer uma série para cada um deles e depois juntá-los num grande, digamos, Vingadores, né? Uma versão nível rua dos Vingadores, né? São os heróis que não são super-heróis, são heróis do dia a dia de Nova York. Então isso está sendo esperado pelos fãs já faz bastante tempo, a gente está muito ansioso. O resultado, a gente já teve 5 temporadas desses personagens até agora, porque Demolidor teve 2, e a gente teve aí resultados variados, eu não sei qual é a sua opinião, vocês podem contar pra mim aí nos comentários. Quais dos seriados até agora vocês gostaram? Eu achei, por exemplo, as 2 temporadas de Demolidor muito boas, a primeira melhor. Jessica Jones provavelmente foi a melhor de todas. Luke Cage eu achei mais ou menos, Punho de Ferro esse ano foi bem ruim. Acho que todo mundo sabe que Punho de Ferro não foi muito bom. E aí agora a gente tava com essa grande expectativa. Pô, é o mesmo showrunner, inclusive, do Punho de Ferro. Então a gente tava lá na dúvida, será que Defensores vai ser chato também? Então estamos aqui para contar. Gente, olha, não estou tendo atualizações, cadê? Vamos ver atualizações com mais perguntas. Para quem ainda não sabe, o que acontece nessa temporada, que vão ser só 8 episódios, que estreia amanhã, os 4 heróis se encontram depois de investigarem individualmente casos separados que levam eles até uma empresa em Nova York, um prédio, uma empresa chamada Midland Center, eu acho. Enfim, Midland Enterprise, alguma coisa desse tipo. E aí, quando eles se encontram, eles precisam entender, pô, mas o que está acontecendo aqui? E começam a descobrir aí um pouco dos poderes uns dos outros, descobrirem que existem outros vigilantes nas ruas como eles. Alguns dos personagens, se você lembrar bem, já tinham uma relação anterior, né? A Jessica Jones e o Luke Cage tiveram um breve casinho na história na temporada da Jessica Jones. Então agora é o grande reencontro deles. O Luke Cage já está envolvido com outra pessoa. Ele está envolvido com a Claire, que é a enfermeira, que se vocês também acompanham o seriado, vocês sabem que ela também é o ponto, a linha que amarra todos esses seriados. Ela já cuidou do Demolidor, já cuidou da Jessica Jones, já ajudou o Luke Cage, ajudou o Punho de Ferro no começo desse ano, então ela está aí junto e ela também está em Defensores. Um dos modos como o Punho de Ferro e o Luke Cage se encontram é que a Claire ajuda a intermediar esse encontro entre os dois. No começo, obviamente, eles não se dão bem, né? Porque tem aquela regra clássica de que todos os super-heróis, quando se encontram, na verdade, sempre brigam, né? Porque a gente quer ver eles lutarem entre si. E depois que eles entendem, pera um pouquinho, a gente tem alguma coisa em comum. Então a Claire ajuda os dois a se reconciliarem, de certa maneira, e entenderem que eles estão do mesmo lado, embora tenham approaches variados. Vamos ver o que estão pintando de perguntas aqui. Diogo Araújo está perguntando, é verdade que os primeiros episódios são meio parados? De fato, o primeiro e o segundo episódio são bem complicados, porque eles têm que retomar a história de vários desses personagens. Alguns deles você não via há muito tempo, por causa da Jessica Jones, por exemplo, isso já fazia muito tempo que você não via. Então precisa contar quais foram as consequências da temporada de cada um deles. Então, por exemplo, se você terminou Luke Cage, você sabe que ele terminou na prisão, né? A temporada dele acaba com ele indo pra prisão. Então eles precisam explicar como é que o Luke Cage sai da prisão. A Jessica Jones está lidando com o fato de que ela tá super bem sucedida, digamos, né? Super bem sucedida. Tanto pelo que ela fez, quanto pelos trabalhos dela como detetive. Só que ela, claro, ela não quer ser bem sucedida, ela não quer pessoas batendo na porta dela o tempo inteiro. O Demolidor está lidando com outras questões também.
Então, tem que explicar um pouco em que pé que tá cada um deles. Pera um pouquinho que meu Facebook me expulsou do vídeo. Eu preciso voltar. Nós estamos no ar ainda? Ponto eletrônico, estamos no ar. Não estamos no site da ME. Não estou encontrando a gente no site da ME. Então, Khan, de fato, ele leva um tempinho para introduzir tudo isso, para explicar a todas as pessoas, para explicar a motivação de cada um deles individualmente para ir investigar esse caso. Cada um deles tem um motivo. A Jessica Jones aceita um caso de uma cliente, o Luke Cage está preocupado com um menino de rua ali do Harlem que se envolve numa história. Enfim, cada um tem os seus motivos e, além de tudo, eles têm que introduzir a vilã, que é vivida pela Sigourney Weaver, que é a Alexandra. Enfim, então você tem que entender quem é a Alexandra, o que ela quer. Então os 2 primeiros episódios demoram. Inclusive, eles demoram a se encontrar. Eles vão se encontrar no final do 2º episódio só. E aí o 3º e o 4º, que foram os que eu vi, são bem bons já tem tudo aquilo que você realmente gostaria de ver. Que primeiro é eles trabalhando em equipe, né? As cenas de luta já são melhores, as cenas de luta de Punho de Ferro deixavam a desejar, digamos. E a interação entre eles, né? Cada um deles tem uma abordagem diferente para o que eles estão fazendo. O Demolidor desde sempre se considera um vigilante, está ali para uma causa de justiça, de ajudar as pessoas. O Luke Cage tem uma coisa meio que ele é o protetor do bairro, ele não quer salvar todo mundo, mas se alguma coisa acontece no Harlem, ele tem uma preocupação com a comunidade dele, digamos. A Jessica Jones não quer nada, né? Ela quer viver a vida dela e encher a cara de pinga, basicamente. Então, tem vários estilos aí. É óbvio que entre eles tem um problema até eles conseguirem chegar numa concordância. Vamos voltar aqui, vamos ver se eu consigo achar o vídeo novamente para pegar mais comentários de vocês. Vamos ver o que vocês estão mandando de perguntas. Deixa eu ver aqui, gente, um minutinho. Sim, mais coisas. O Thiago Santos está dizendo que a Claire é o Nick Fury dos Defensores. Muito bem, fato. Ela é o Nick Fury dos Defensores. O Elvis Lima está dizendo que Demolidor é a melhor série de heróis da Netflix. Vocês concordam, gente? Eu gostaria de ver a opinião de vocês. Eu achei a 2ª temporada do Demolidor um pouquinho mais complicada que a primeira. Ainda é muito boa. Mas o cara que cuida do seriado mudou, né, da primeira para a 2ª temporada. É outra pessoa que estava responsável e acho que dá para notar isso. A qualidade muda bastante. Vamos aguardar mais comentários. Gente, mandem suas perguntas, o que vocês querem saber sobre o episódio, sobre os episódios. Vamos dizer, o que eu gostei e o que eu não gostei. Bom, o que é legal? Ver todo mundo junto é legal. Eles têm uma boa relação entre eles, o diálogo é gostoso, tem uma dinâmica ali. Um problema que eu notei até agora no 4º episódio é que eles demoram muito para estabelecer qual é o grande risco ali. Cada um deles está investigando uns casos muito pequenos, muito individuais. Então, por exemplo, o caso do Luke Cage, que está investigando aí um menino do Harlem que se envolveu com alguma coisa estranha. Então, é um caso muito pequeno. E o tempo inteiro a série fica te pedindo para você ficar preocupado porque alguma coisa está acontecendo em Nova York, a Alexandra está planejando alguma coisa e você não sabe o que é. Você fica ali meio que tentando entender. Tem a ver com o tentáculo, obviamente, mas o que é exatamente o que eles querem fazer? O tentáculo está invadindo, o tentáculo é uma organização ninja milenar, que enfim já foi introduzida na história do Demolidor, voltou com muita força na história do Punho de Ferro. Só que nunca fica claro para você qual é o grande perigo. O que vai acontecer? O tentáculo está tentando matar alguém? O tentáculo vai invadir a cidade literalmente? Sei lá, eles vão tomar o poder? O que eles estão fazendo? O que é aquele buraco gigante que o Demolidor viu na série dele, na 2ª temporada? Nada disso está muito claro. Então, enquanto você não percebe qual é o perigo ali, é mais difícil de você se envolver, entender, porra, esses caras estão lutando para salvar Nova York, ou para salvar alguém importante, ou para... Você não sabe exatamente por que eles estão lutando. E você percebe isso no roteiro. O roteiro tem essa necessidade de ficar explicando por que eles estão juntos. Então isso é um probleminha. Thiago Santos está perguntando, você achou que a Alexandra é uma vilã à altura ou isso fica a cargo da Elektra? Difícil acreditar que a Sigourney não faça um bom trabalho, mas a personagem é boa. Thiago, do que eu vi até agora da Alexandra, eu gostaria de ter visto mais. Eu espero que os próximos 4 episódios deixem mais claro qual é a função dela, o que ela vai fazer, por que ela é tão perigosa. Nesses 4 primeiros episódios, ela introduz algumas informações sobre ela, que eu acho que eu não vou dar porque eu consideraria um spoiler, mas são coisas muito pontuais ainda. A gente sabe que ela está envolvida com o tentáculo, ela está numa posição ali de poder, que você não sabe até que nível é.
Mas o que ela tá querendo? O que ela busca? Será que ela tem superpoderes e a gente não sabe? Nada disso está claro. Então, sim, eu gostaria que ela fosse uma vilã muito melhor, uma vilã que te desse mais medo, que fosse mais imponente. Talvez isso aconteça nos próximos 4 episódios. Não sei. Até porque eu acho que tem uma questão ela é colocada como uma mulher, ela é claramente americana, enfim, ela é uma mulher rica, bem-sucedida, ela é uma empresária. Você supõe, né, que ela é empresária, que ela tem dinheiro. E aí esse arquétipo a gente já teve com o Rei do Crime, né? O cara que meio que controla tudo do alto ali, não suja as mãos e é poderoso, enfim. Então a gente já teve isso antes. Ela precisa trazer alguma coisa nova, precisa vir alguma coisa nova na Alexandra aí. Isso talvez role nos últimos 4 episódios. Os últimos 4 episódios a Netflix não liberou pra imprensa pra gente ver ainda. A gente só viu os 4 primeiros. Sobre a Elektra também, que você perguntou, a Elektra é o braço direito, né? A Elektra foi ressuscitada no final da segunda temporada de Demolidor, ela é introduzida naquela temporada, morre, volta, e aí ela é meio que o braço direito, a assassina principal da Alexandra. E aí tem, claro, o drama extra do Demolidor, que tem que pensar como é que ele vai lidar com a volta da mulher que ele ama. O Stick, que é o mestre dele, está dizendo, olha, não é a mulher que você ama, é só o corpo dela. Então aí tem uma grande discussão filosófica. O Thiago Noronha está perguntando, a nova vilã tem um propósito verdadeiramente convincente? Thiago, não se sabe o propósito dela, não fica claro. Os primeiros 4 episódios não fica claro. A gente precisa ver se isso melhora nos próximos episódios. Yuri Ferreira pergunta como eles resolveram alívios cômicos. Não tem muito alívio cômico. No diálogo entre eles tem, né, evidentemente, esse choque de estilos entre eles, claramente. É muito curioso, evidentemente, você vê o Punho de Ferro, que tem o punho, que em teoria derruba uma parede inteira, enfim. E aí ele vai lutar contra o Luke Cage, que é o cara que basicamente tem uma pele invulnerável. Então é um choque de monstro, como a gente diria. Então esse tipo de cena é engraçado, né? Os dois ficam chocados. Um não consegue derrubar o outro, mas o outro sente a força do impacto, uma coisa que ele nunca tinha sentido na vida. Então tem alguns momentos aí de humor, mas não tem personagens para serem o alívio cômico, né? A Jessica Jones tem as piadas dela, porque ela é muito ácida e tudo mais. Então tá bem focado nos 4. Vamos ver, o que mais temos perguntas? O Rafael Batalha Pop está perguntando, dentre os heróis principais, qual universo e rol de personagens é mais bem explorado? Podemos dizer que há um líder ou protagonista entre eles? Eu acho que por uma questão de que o Demolidor é o personagem mais popular, é o personagem que já teve 2 temporadas, e é o personagem que tem mais ligação com o que está acontecendo, porque basicamente é o Tentáculo, os grandes inimigos aqui são os ninjas do Tentáculo, e quem tem ligação direta com o Tentáculo é ele e o Punho de Ferro. Só que tem também a história da Elektra. Então, existe um ponto de vista que é dele. Um dos grandes conflitos principais é isso. Ele está lidando com a mulher que ele ama, ele está lutando contra ela, né? Então, em teoria, ele é o protagonista. Você tem um ponto de vista dele um pouco maior. Mas eu não acho que não tem uma divisão de tempo no sentido de que ele recebe mais espaço do que os outros. Quase todos os coadjuvantes de todas as temporadas, todos eles estão aparecendo. Então a Jessica Jones, a melhor amiga dela, aparece, a Trisha. No Demolidor aparece a Karen, aparece o Fog. Então todos eles estão ali também. Então todo mundo tem um pouquinho de espaço. O Luke Cage levanta algumas perguntas sobre os personagens da temporada dele, não apareceu ninguém ainda, mas que eu me lembro. A própria Claire não aparece ainda. A Claire aparece para apresentar ele para o Punho de Ferro. A Colleen aparece também, que é a personagem super importante na série do Punho de Ferro. Então todos eles têm espaço ali para crescer um pouquinho. Olha, gente, acabo de ser informado no ponto, são 15 minutos já de live. Se você ligou agora aqui na timeline da Mundo Estranho, meu nome é Marcel Nadal, eu sou o editor da Mundo Estranho, nós estamos falando sobre Defensores, que estreia amanhã na Netflix. Se você tiver dúvidas, grandes questões, quiser saber mais, quiser saber spoilers, bota aí nos comentários que eu estou lendo aqui. A gente está batendo um papo para resolver toda a expectativa que todo mundo está sentindo em relação à série. O Eduardo Alcântara está perguntando, eu não assisti Luke Cage nem Punho de Ferro. Consigo seguir a vida com os Defensores? Consegue, não é absurdo não, cara. Por uma questão cronológica, essa história se passa logo depois do Punho de Ferro, que foi a última série
da Marvel na Netflix antes dessa. Então tem um pouco ali que você vai perder, mas não te impede em nada de acompanhar o seriado e curtir, não vejo nenhum problema. O Vinícius Tadeu Almeida pergunta: Finn Jones na primeira temporada foi um personagem meio fraco na opinião de muitos. Acha que ele melhorou e ficou melhor representado como nas HQs? Não, Vinícius, eu acho que não. Pelo que eu vi até agora, não. Tem um problema grande do personagem do Punho de Ferro, que é o seguinte, e isso é um problema grave na temporada dele. O Punho de Ferro é o único dali que, em teoria, seria um cara profissional, um herói profissional ali, porque ele foi treinado a vida inteira para ser o imortal Punho de Ferro, o maior lutador de artes marciais de Kunlun. E aí você tem uma temporada de 3 episódios em que ele apanhou de todo mundo, inclusive de gente que não tem nenhum treinamento marcial. Então você fala, pô, mas que treinamento é esse que esse cara recebeu? Então é difícil encarar ele como um herói. E uma coisa importante que existe na figura do Punho de Ferro nos quadrinhos e que não está representada ainda na série é que o Punho de Ferro é um personagem bem humorado, é um personagem falastrão, ele tem um pouco meio Deadpool, um pouco meio Homem-Aranha, entendeu? Um pouco menos, né? O Deadpool é muito exagerado, mas enfim, ele tem a coisa de fazer a piada. A grande parceria dele nos quadrinhos é o Luke Cage, e eles têm essa função meio yin yang, né? O Luke Cage é o cara durão, sério, que veio das ruas, enfim. E o Punho de Ferro é o cara que tá ali brincando com ele, que é o lado mais leve das histórias. E isso não foi trazido ainda para o seriado, não vai ser trazido quase com certeza nos Defensores, porque ele ainda tá lidando com toda a questão da morte dos pais dele, da empresa que ele herdou, o tentáculo que, enfim, ele tentou voltar para Kunlun. Se você assistiu até o final da temporada de Punho de Ferro, você sabe que ele tentou voltar para Kunlun e não conseguiu, então ele se sente culpado porque ele não tá lá defendendo Kunlun. Então tem muito drama ainda no personagem dele. Vamos ver se, de repente, até o final dessa temporada, ou eventualmente quando voltar a segunda temporada de Punho de Ferro, porque já foi prometida, eles vão conseguir transcender essa introdução, essa coisa toda introdutória do personagem. E, ó, o personagem agora tá pronto, deixa ele curtir, sabe? Deixa ele se virar e daí a gente vai ver esse lado mais leve dele, né? Igor Alexandre está perguntando: as cenas de luta são brilhantes, como Demolidor, ou os fiascos do Punho de Ferro na série? Eu acho que está no meio termo, Igor. As lutas de Demolidor, se você para pensar, mesmo da primeira para a segunda temporada, a queda já foi grande. A primeira temporada tinha lutas melhores, você percebia um empenho muito maior, uma criatividade maior, mais ângulos, uma edição mais inteligente. Aqui, e do Punho de Ferro eu achei mais problemático, exatamente porque era muito pouco inverossímil, assim. Aqui a gente tem um meio termo. Porém, se você estiver pensando especificamente só em grandes cenas de luta, você vai demorar um pouquinho para engrenar na série, porque eles vão se encontrar juntos para ter uma grande cena de luta que você percebe os 4 interagindo no 3º episódio só. Então leva um tempinho ainda para chegar lá. E por enquanto só dá para julgar por essa cena e algumas poucas outras que existem, assim. Então não dá para dizer tudo. Pode ser que melhore também nos próximos episódios. A gente sabe que mais que a gente tem a respeito de Netflix. A gente sabe que aí tem uma proposta aí da segunda temporada de Punho de Ferro. A gente sabe que está vindo um seriado também de Justiceiro, que foi introduzido na segunda temporada de Demolidor, com Joe Burntown. E estão gravando já Jessica Jones, segunda temporada, que acho que é a mais aguardada por todo mundo aí. O David Tennant vai aparecer novamente, o cara que é o Homem-Púrpura, o grande vilão da Jessica Jones. Ela postou uma foto deles dois juntos no set, então tá todo mundo aí pensando o que vai acontecer, se ele não morreu mesmo, se ela vai ter um flashback, se ela vai estar paranoica, imaginando que ele está em vários lugares, se ele vai aparecer num episódio, se ele vai aparecer em vários, ninguém está sabendo nada disso. Então tem muitas coisas acontecendo aí no universo da Marvel no Netflix pra gente saber. Vamos ver se pintam mais perguntas aqui. O Eduardo Cântara está perguntando se a doutora que aparece em todas as séries tem mais destaque nos Defensores. Eduardo, é a Claire, a personagem da Rosario Dawson. Ela aparece um pouquinho, sim. Eu não sei se ela vai aparecer mais pra frente. Eu imagino que não. Eu acho que ela tem uma função aí de introduzir o personagem do Punho de Ferro e do Luke Cage e trazer a Colleen pra briga também. Acho que vai entrar nessa história. Mas eu não sei se vai sobrar espaço para explorar mais dela. Eu gostaria muito que, de fato, em algum momento ela aparecesse e falasse: gente, eu conheço todos vocês, já lidei com todos vocês separadamente. E eles se darem conta de que ela é o grande eixo, na verdade, né, na vida de todos eles. Não sei.
Gente, vou começar a ler as últimas perguntas, porque a gente já está encerrando 22 minutos de live já. Guilherme Veiga, a chance de Justiceiro aparecerem os defensores... Guilherme, eu acho muito improvável. Muito improvável. Pode ter uma surpresa? Pode, mas acho que a gente já saberia a essa altura do campeonato. Plínio Van Dursen está perguntando... Esse conflito todo que está acontecendo com o Punho de Ferro não seria proposital para tornar o personagem mais forte, no sentido artístico mesmo? Talvez, Plínio, talvez. Acho que funcionaria melhor se o Finn Jones fosse um ator melhor também, né? Não sei. O Thiago Santos está perguntando alguma dica na série do que pode olhar com as Filhas do Dragão, já que elas se encontram em Defensores. Quem são as Filhas do Dragão, Thiago Santos? A gente está falando da Colleen Wing e da Misty Knight? Não sei se elas vão ter uma série própria, não estou sabendo disso. E o Thiago Noronha pergunta, como ficou a relação do Luke e da Jéssica? Gente, eles deram uma transadinha básica, eles são amigos de cama, amigos com benefícios, amizade colorida. Então, tá bem, não tem nenhuma crise ali. Não sei de repente até a Jéssica conhecer a Claire e saber que a Claire tá pegando o Luke Cage agora. Vamos ver o que vai acontecer. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. A gente ficou aqui 22 minutinhos conversando sobre Defensores da Netflix. Os 8 episódios vão ao ar amanhã. E aí depois a gente conversa mais para saber o que vocês acharam. Tá bom? Meu nome é Marcel Nadali, obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima.